Graça e paz a todos que acompanham conosco os estudos da Bíblia a cada dia no canal Hora Tranquila. Agradecemos a todos vocês que participam conosco, estudando e compartilhando esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. E também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos. Mandamos aqui um alô especial para José Geraldo da Conceição Moreira, é de Guarapari, no Espírito Santo. Cleide Rejane é de Pesqueira, em Pernambuco. Alda Mota é de Itapetinga, na Bahia. Norma é de Palhoça, Santa Catarina. Rodrigues Nicodigo é de Moçambique. Bem-vinda é de Vilhena, Rondônia. E todos os demais que escrevem dizendo de onde estão acompanhando, nós agradecemos e iremos mandar alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos diante da Tua presença, queremos Te agradecer pelas bênçãos, pela vida, agradecer por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo nossa mente para entender e que nós possamos também viver na prática os Teus ensinamentos. Pedimos, Pai, que continues estando com cada um daqueles que estão passando por situações difíceis, momentos de lutas, de provação, de tribulação, de dor, sofrimento, enfermidade, desemprego. Estejas com cada um, Pai, que estão clamando a Ti, que estão confiando em Ti, que permaneçam firmes, esperando o momento para que Tu possas agir e dar a vitória a cada um. Pedimos estas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ontem, no estudo que fizemos, falamos a respeito da promessa de Jesus, que muito em breve Ele vai voltar. Ele disse que para nós não ficarmos preocupados, tristes, angustiados, porque Ele vai voltar e vai nos buscar. E segundo a palavra de Deus, Ele foi preparar lugar para cada um de nós. A Bíblia, nova versão, na tradução na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, ela traduz essa expressão, essa promessa de Jesus da seguinte maneira: na casa de meu Pai há muitos quartos. Isso dá a entender que nós, quando formos para os céus, vamos ficar todos juntos numa mesma casa. Como creio que muitos de vocês tiveram o prazer de conhecer casas, de famílias, parentes, amigos, até talvez os próprios pais de vocês, tinham uma casa grande com muitos cômodos e ali acomodava muitas pessoas, os parentes quando vinham, ficavam todos nessa casa. E assim será quando Jesus voltar, estaremos todos juntos, nós não precisaremos viajar de uma cidade para outra para visitar um parente, nós não precisaremos tomar um carro, um ônibus ou um avião para chegar a determinado lugar para se encontrar com os familiares. Não, nós estaremos todos juntos. Na casa de meu Pai há muitos quartos. Na casa de meu Pai, diz a versão tradicional, há muitas moradas. Sim, estaremos todos juntos com o Senhor, vivendo para todo sempre. Isso será maravilhoso. E Jesus, Ele realizou muitos milagres quando esteve aqui na terra. Nós conhecemos a história de vários milagres de Jesus, provando que Ele é Deus, que Ele tem poder. E nos lembramos de ressurreições que Ele realizou, nos lembramos de curas, cegos, mudos, coxos, aleijados, eram curados por Jesus. Milagre daquela tempestade que os discípulos estavam enfrentando e mandou que o mar se acalmasse, o mar se acalmou. Jesus, Ele transformou 5 pães em milhares de pães para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, 5.000 homens, diz a palavra de Deus, fora as mulheres e crianças. Multidões afluíam para onde Jesus estava. É claro que muitos que estavam ali criam em Jesus como Filho de Deus, outros iam lá por causa dos milagres de Jesus, por causa de alimentação. E então, numa dessas ocasiões em que Jesus realizou o milagre da multiplicação de pães e peixes, nós vemos que em João, no capítulo 6, fala a respeito dessa
multiplicação, desse milagre que Jesus realizou. Um menino tinha 5 pães e 2 peixes, que era o seu lanche. E foi o único lanche que eles encontraram entre aquela multidão. Por quê? Porque ninguém tinha comida. E então Jesus não despedia as pessoas com fome. A Bíblia cita 2 milagres de multiplicação de pães, mas nós sabemos que Jesus realizou muitos mais milagres de alimentação. Jesus não despedia as pessoas com fome. Ele sempre dava algo para comer. E aqui nesse caso, com 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão, como eu disse agora há pouco. Leia João capítulo 6. E então, algumas pessoas que estavam ali, no meio dessa multidão, e que tinham interesses próprios, querer status, querer poder, algumas pessoas começaram a discutir entre elas que queriam fazer que Jesus se tornasse rei. É esse rei que nós precisamos. É o rei que provê saúde, é o rei que provê curas, é o rei que provê comida. Vejam, é esse rei que nós precisamos. Então Jesus, quando percebeu que tinha algumas pessoas querendo torná-lo rei naquele momento, Jesus disse para os discípulos para que fossem para outra banda do lago, e ele subiu ao monte para orar. E então, Jesus, ele, aqui em João no capítulo 6, a partir do verso 26, Jesus disse o seguinte: eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. Então, as pessoas procuravam Jesus por causa das coisas materiais, curas, comida, e Jesus disse que eles deveriam procurar não o alimento que perece, mas aquele que permanece para a vida eterna. E então aqui um pouco mais à frente, depois quando Jesus também foi para o outro lado do mar da Galileia e se encontrou com seus discípulos, Jesus então, ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aqui em João capítulo 26, a partir do verso 32, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram-lhe. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Vejam aqui, as pessoas queriam que Jesus desse desse pão, que Jesus disse que eles nunca mais teriam fome. E quem não gostaria de ter, não é? Um pão que a pessoa comesse e nunca mais fosse ter fome. Mas Jesus disse o seguinte: olha, eu sou o pão da vida. E ele disse que todos aqueles que forem a ele jamais terão fome, fome espiritual. O que acontece, irmãos, é que a maioria dos cristãos não estão na igreja por causa deste pão vivo que é Jesus, para fazer a vontade dele. Muitas pessoas estão na igreja simplesmente por status, porque é um lugar onde as pessoas se reúnem para cantar, para orar, e as pessoas vão lá porque se sentem bem, mas não tem aquele relacionamento com esse pão vivo que desceu do céu. E Jesus disse: todo aquele que o Pai me enviar, eu jamais os rejeitarei. Se nós aceitamos a Jesus em nossa vida, foi porque o Pai nos enviou a Jesus, porque o Espírito Santo trabalhou conosco, porque nós fomos então levados a Jesus e Jesus não nos rejeita. Mas infelizmente, muitas pessoas têm a consciência culpada, muitas pessoas pensam que foi longe demais nos seus erros, nos seus pecados e que Deus não os perdoa. Não, Deus perdoa sim.
Jesus jamais rejeita. Jesus ele diz que a vontade do Pai é que todo aquele que crer, que olhar para o Filho e crer nele tenha vida eterna. Essa é a vontade do Pai. Todo aquele que olhar para Jesus e crer nele vai ter a vida eterna. E Jesus disse então, e eu o ressuscitarei no último dia. Que maravilha, irmãos! Esta certeza que nós precisamos ter em nossa mente, em nosso coração. Nós não podemos de forma alguma ter dúvidas de que nós, se passarmos pela morte, iremos ressuscitar no último dia, ao soar da última trombeta. Todos os mortos em Cristo ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados num abrir e piscar de olhos, e todos serão elevados, arrebatados à altura para encontrar com o Senhor nos ares. Esta é a realidade que nós precisamos crer. Não deveremos ter dúvida quanto à nossa vida futura. Não deveremos, de forma alguma, temer se passarmos pela morte, mas agradecer a Deus pelo período que nós vivemos, pela oportunidade que Ele nos deu e pela salvação que Ele nos proveu através de Jesus. Estamos salvos, irmãos. Nós precisamos declarar isso. Eu estou salvo em Jesus. Sou pecador, sou falho, mas eu estou salvo em Jesus. Ele vai me dar a vitória. Porque a vitória, irmãos, não é porque eu faço tudo certinho, porque eu ando certinho, porque eu guardo isso, eu guardo aquilo. Não, porque eu vou à igreja. A vitória não está nisso. A vitória está em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Jesus aqui, usando a expressão que Deus usou para Moisés lá na sarça ardente, eu sou. Quando Deus se dirigiu ao povo de Israel, eu sou o que sou. Eu sou o que os tirei da terra do Egito. Esse mesmo eu sou, Jesus esteve aqui conosco. E este mesmo eu sou vai voltar para nos buscar. Então, todo aquele que olhar para Jesus, que crer em Jesus, terá a vida eterna. E se passarem pelo descanso, Jesus diz, eu o ressuscitarei no último dia. Sim, esta é a certeza, esta é a verdade que a palavra de Deus nos traz, que Jesus é a ressurreição e a vida. Ele morreu, mas ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é a garantia, é a certeza de que nós também ressuscitaremos quando Jesus voltar. Claro que se nós passarmos pela morte. A volta de Jesus está tão próxima, que a maioria de nós que estamos aqui estudando este tema estará viva quando Jesus voltar. Como eu disse ontem, nós somos a última geração nesta terra. É nesta geração que Jesus vai voltar. E muitos de nós vai estar vivo, não passará pela morte. Glórias a Deus. Nós queremos deixar claro para todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs, sem Jesus não há vida eterna. A vida eterna é somente através da pessoa de Jesus Cristo. Que possamos nos render a Ele, que possamos deixar Ele trabalhar em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, nos transformar, fazer uma nova pessoa e vivermos para Ele. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, mas não nos esqueçamos as palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.